Boa tarde, professor Marcelo Pupi e colegas de turma. Minha apresentação é sobre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com enfoque para a Casa Gerace. Na sequência, o sumário, onde irei abordar cada tópico. Paulo Archias Mendes da Rocha nasceu em 25 de outubro de 1928, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Vindo de um núcleo familiar onde o pai, Paulo Menezes Mendes da Rocha, que era engenheiro de portos e vias navegáveis, o arquiteto obteve a sensibilidade para a reflexão sobre a relação entre engenharia e natureza. Em 1954, formou-se no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Após 4 anos de formado, venceu o concurso para a construção do ginásio de esportes do Clube Atlético Paulistano. Como pode ser observado na imagem, Paulo Mendes da Rocha apresentando a sua proposta. Em 1961, ganhou o Grande Prêmio da Presidência da República na 6ª Bienal Internacional de São Paulo, em decorrência do projeto do ginásio. Com evidência no cenário da arquitetura, foi convidado por Vila Nova Artigas para integrar a Escola Paulista, também conhecida como Arquitetura Paulista ou Arquitetura Brutalista Paulista, escola surgida em São Paulo, integrante da arquitetura moderna do país, influenciada pela arquitetura brutalista europeia no período pós-guerra. As principais características desse movimento eram ênfase na técnica construtiva, valorização da estrutura e o uso do concreto aparente, itens que serão apresentados detalhadamente no decorrer do trabalho. No mesmo ano, iniciou seu trabalho como docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, FAUSP, a convite de Vila Nova Artigas. E, paralelamente a isso, projetou escolas da rede pública de ensino. Agora, professor e colegas, vocês estarão visualizando mais datas, obras e registros de acontecimentos que marcaram a carreira de Mendes da Rocha. E para não se tornar cansativo, vou comentar apenas alguns fatos. Em 1969, é afastado da FAUSP em virtude do Ato Institucional número 5, e mesmo com seus direitos profissionais cassados, continuou desenvolvendo seus trabalhos e venceu o concurso nacional para o Pavilhão do Brasil, na Expo 70, em Osaka, no Japão. De 1972 a 1973, presidiu o Departamento Paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB São Paulo. Em 1980, retornou às atividades educacionais como auxiliar na FAUSP, devido à anistia. O arquiteto fala aos estudantes no retorno de sua cassação. 6 anos depois do seu primeiro mandato, assume novamente a presidência do Departamento Paulista do IAB São Paulo. De 1987 a 1988, projetou a Loja Forma e o Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, que já foi apresentado pelo meu colega Rafael, obra que marcou uma nova fase no trabalho de Mendes da Rocha. Em sequência, de 1989 a 1990, projetou a obra residencial Casa Gerace, a qual falarei de maneira detalhada a posteriori, pois é o meu maior objeto de estudo neste trabalho.
No período de 92 a 96, destaco as seguintes obras: Pórtico da Praça do Patriarca, Reforma da Pinacoteca e Centro Cultural Fiesp, em São Paulo. Gostaria de destacar ainda que em 1996 houve o lançamento pelas editoras Blau de Portugal e Gustavo Gille da Espanha do livro Mendes da Rocha. Além de todo o reconhecimento nacional, houve também o reconhecimento internacional na 10ª Documenta de Kassel, na Alemanha, com a Sala Especial Mendes da Rocha. Em 1998, tornou-se professor titular e, na sequência, aposentou-se aos 70 anos compulsoriamente da sua vida acadêmica. No ano de 2000, recebeu o prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana pela reforma da Pinacoteca. E em 2006, o prêmio Pritzker, considerado Nobel da Arquitetura, como mostra a imagem. Além desses prêmios citados anteriormente, Mendes da Rocha recebeu vários outros durante a sua carreira. Conclua a explanação cronológica da trajetória do arquiteto com a obra Sesc 24 Horas, no ano de 2017. Em 23 de maio de 2021, faleceu Paulo Mendes da Rocha, aos 93 anos. Dando prosseguimento ao trabalho, citarei e explicarei as principais características do Paulo Mendes da Rocha. Como já citado anteriormente, o arquiteto fez parte da Escola Paulista, que priorizava a modernização da técnica construtiva com a utilização do concreto armado aparente, de elementos pré-fabricados, da valorização da estrutura com os pilares e vigas à mostra e da identidade na volumetria edificada. Ou seja, pela estrutura, é possível compreender as características principais da obra. Além disso, as obras do arquiteto não se enquadram em uma tipologia específica. Soluções de obras públicas podem ser utilizadas em obras privadas ou vice-versa. Realizou principalmente obras institucionais, edifícios altos, intervenções e residências. Como obra institucional, podemos destacar o ginásio Clube Atlético Paulistano, grande anel de concreto sustentado por 6 pilares. O espaço interno é livre e aberto, com a luz natural incidindo pelas laterais e exalta as principais características da arquitetura paulista. Já os edifícios altos foram realizados em menor quantidade, entre eles, nos anos de 1984 a 1988, os escritórios Queirala Sarran e os apartamentos Jaraguá, no qual foi enfatizada a solução construtiva com o conceito de independência estrutural. Como intervenções, podemos citar as realizadas na Pinacoteca de São Paulo e no Centro Cultural Fiesp, obras estas recentes, em edifícios já existentes, com notória relevância para a cidade e seus usuários. Ainda falando sobre as intervenções, temos o Pórtico da Praça do Patriarca, composto por 2 pilares, uma viga e uma marquise curva que contrariava o estilo até então apresentado por Mendes da Rocha. Ainda destacamos a pintura do aço na coloração branca, o que se opunha à ideia de deixar o material totalmente aparente, sem a presença de acabamento. As obras residenciais evidenciam grande contribuição para a arquitetura brasileira com vasta produção. Um dos temas de residência
é a ideia de casa-apartamento com a aglutinação do programa em um único pavimento, geralmente elevado sobre pilotis. Ainda temos residências com a identidade entre a estrutura e a volumetria edificada, caixa estrutural habitável e volume único. A preferência pelos espaços coletivos na definição do layout é uma característica marcante em praticamente todas as suas obras, pois, na visão do arquiteto, a interação entre os indivíduos se inicia dentro do seu núcleo familiar, expandindo-se para a cidade. Como disse Paulo Mendes da Rocha, abre aspas, a cidade nasce da casa, fecha aspas. Para finalizar o tópico 1.1 do trabalho, em suas casas não há vestíbulo de entrada e a parte íntima interage com a parte social sem a presença de corredores ou elementos que possam propiciar barreiras visuais. Dando continuidade ao meu trabalho, vou expor o objetivo principal do seminário, que é a análise da obra residencial Casa Geraci, residência encomendada pelo engenheiro Antônio Geraci Neto para sua moradia e de seus familiares. Na sequência, um vídeo curtinho sobre a residência com a narração de Paulo Mendes da Rocha. O Geraci é engenheiro, não conhecia esse camarada, ele apareceu aqui, não sei como, esqueci. Ele disse que queria uma casa. Eu já estava mais ainda do que antes, aperreado com essa ideia de ainda fazer casas em São Paulo. Então, me ocorreu, disse assim, eu vou me divertir. Falei assim, se eu quiser fazer pré-fabricada, você topa? Vai custar metade. Ele topou na hora. Como engenheiro, ele entendeu. Você faz as fundações lá, espera, um dia chegam as carretas com as peças, você monta a casa inteira em 48 horas. Você fazer um cara ajoelhar no chão para com uma pazinha chegar no cantinho e arrematar não sei o quê, para o operário é uma estupidez. É melhor sentado num caminhão comandar os engenhos de uma grua que pega uma peça daqui, leva para lá e ele vê o efeito na hora, fica compartilhado entre aquilo que seria a parte erudita de quem projeta, etc., e também de quem executa, porque vê logo o sucesso da coisa, né? A residência apresenta uma abordagem industrial por conta da técnica construtiva utilizada, marcada pela grande dimensão dos elementos e dos materiais empregados. Foi uma inovação para a época, pois esse sistema era utilizado apenas em obras públicas e habitações populares. Composta por 2 pavimentos com grandes aberturas, onde a maioria do programa se desenvolve no primeiro, o que possibilita que o térreo seja amplo e com generosa área de lazer, exaltando característica marcante de Mendes da Rocha, que é a valorização dos espaços coletivos. Projetada no intervalo de 1989 a 1990 por Paulo Mendes da Rocha, sendo construída no ano de 1991. Localiza-se na cidade de São Paulo, bairro Alto de Pinheiros, Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha, considerado bairro Jardim por possuir grandes áreas verdes e ser essencialmente residencial. Na imagem, a rua onde está localizada a residência. Os terrenos adjacentes apresentam formato irregular, de dimensões aproximadas, e as construções possuem finalidade residencial. O terreno em estudo apresenta uma dimensão de 700 metros quadrados, com um formato irregular, retangular plano, possuindo 19,5 metros de frente.
Iniciarei a descrição do projeto da residência. A Casa Gerace apresenta recuo em todas as divisas do terreno e sua fachada principal encontra-se voltada a nordeste, não possuindo qualquer edificação no terreno localizado no lado esquerdo de quem visualiza sua fachada. As demais divisas possuem terrenos edificados. Sua volumetria apresenta formato de cubo, sendo também conhecida como casa-cubo. O volume do terreno é subtraído, sendo que esse volume resultante é reduzido pela metade para elevá-lo do solo. O pavimento térreo possui vão livre em todo o perímetro da construção, sem a presença de paredes. Já o superior é marcado por linhas retas e grandes aberturas. A fachada principal no térreo destaca-se a existência de grande vão livre, no qual proporciona uma amplitude visual e a percepção de sua fluidez espacial. Nota-se o bloco da escada como o único acesso ao primeiro pavimento. Esse pavimento é composto por grande abertura que percorre toda a sua extensão. A fachada posterior se assemelha à principal devido à presença do vão livre citado anteriormente. É possível visualizar a área de lazer e a escada. No pavimento superior, assim como na fachada principal, há a incidência de uma janela horizontal contínua, divergindo-se apenas na existência de peitoril, como pode ser observado na imagem. As fachadas laterais possuem características semelhantes, com 3 pilares proeminentes. No térreo, é possível visualizar o bloco da escada e a área de lazer com a piscina. O primeiro pavimento é revestido por blocos de concreto e apresenta aberturas com menores dimensões em relação às demais fachadas. Esse fato se justifica por conta da orientação solar, por serem as fachadas noroeste e sudoeste. Para finalizar a descrição das fachadas, destaco o volume da caixa d'água, que complementa a composição da Casa Gerace. Na sequência, 4 fotos ilustrativas. Na primeira, observamos a saliência do pilar na fachada lateral direita e na segunda, a janela em fita dos dormitórios, voltada para o fundo do terreno. Já nessas outras duas, perspectivas da área de lazer com a piscina. Nota-se que a sua extremidade adentra na projeção do pavimento superior e a vegetação nessa área embeleza com a exuberância do verde das folhagens. A cobertura é plana e possui subtrações para ventilação e iluminação por meio de aberturas zenitais. Além disso, comporta caixa d'água, conforme foto ilustrativa. Dando prosseguimento ao trabalho, vou descrever a planta em conjunto com o passeio arquitetural. O pavimento térreo é composto na região mais próxima da fachada lateral esquerda por escada, banheiro, despensa e churrasqueira, sendo que os 3 últimos citados constituem um bloco em estrutura independente. Entre a escada e o bloco está o espaço da garagem. A piscina localiza-se ao fundo, com formato irregular. Além disso, há 2 coletores de água pluvial nas laterais da construção. Como o pavimento apresenta grande vão livre, como citado anteriormente, a circulação não é pré-definida. Nessa primeira imagem, é possível visualizar o bloco da escada, a garagem e o bloco independente. Ao fundo, a piscina com a parede composta por vegetação.
Posteriormente, foi acrescentado esse volume com paredes diagonais na coloração laranja. Porém, não encontrei fontes que revelassem o motivo dessa inclusão. Na imagem ao lado, a escada de concreto armado com 2 lances separados e paralelos, que chegam a um patamar intermediário, e outro lance rotacionado 180 graus que atinge o pavimento superior. O pavimento superior é dividido em 3 áreas principais. São elas: estar, íntima e serviço. Ao subir a escada, o usuário poderá adentrar na cozinha, à esquerda, ou na sala de estar à direita. Optando pela cozinha, tem-se a comunicação em linha reta com a lavanderia, banheiro e dormitório de serviço, todos na fachada lateral esquerda e com iluminação zenital. As salas de estar e a de jantar abrangem a fachada principal e a lateral direita. São integradas, proporcionam amplitude ao ambiente, dão continuidade espacial e acesso aos dormitórios. Não há corredores nem elementos que possibilitem barreiras visuais. No centro desse ambiente, há no piso gradil de madeira, que proporciona excelente ventilação para o térreo, e no teto, um rasgo na cobertura que oferece iluminação zenital. Já ao fundo, abrangendo toda a fachada posterior, estão os 3 quartos com seus respectivos banheiros, também chamados de dormitório suíte. Todos os ambientes citados anteriormente apresentam comunicação com a sala de estar, sendo este o principal espaço da residência. Ela foi posicionada nesse ponto para ser um local de convivência entre a família e visitantes, com abertura frontal generosa, percorre toda a extensão do ambiente e gera integração e magnífica vista da cidade. Agora, fotos dos ambientes. A sala de estar-jantar com várias perspectivas. O gradil de madeira no piso e a clarabóia alinhados verticalmente. Um dos dormitórios com o destaque para a conexão direta com a sala, sem a presença de corredor. E um dos banheiros dos quartos com a iluminação zenital. E, por fim, a área de serviço, com evidência para as janelas em fita. Como solução estrutural, foi utilizado o sistema pré-fabricado, composto por 6 pilares de seção quadrangular que ficam visualmente destacados do volume, por vigas e lajes pré-moldadas que definem o piso e a cobertura do pavimento superior. As dimensões foram calculadas considerando o esforço de transporte e a montagem das peças antes da sua colocação no local. As peças foram escolhidas em catálogo e construídas industrialmente. A junta entre as peças não fica localizada no eixo dos pilares. Fragmenta a viga em 2 pontos para diminuir o seu comprimento e separar os suportes próximos aos pilares. Os corrimãos e a escada foram projetados como objetos independentes que se agregam à estrutura da casa. A concepção da estrutura e a importância da pré-fabricação são notórias se a observação for externa. Nos cortes, é possível visualizar os pilares, a grande espessura das vigas e as lajes. Os materiais utilizados foram peças pré-fabricadas de concreto armado protendido, aço, vidro, ferro fundido e ladrilhos hidráulicos. Esses ladrilhos foram desenhados em 1991
para revestir os pisos dos ambientes internos da residência e da piscina. Abre aspas. Os ladrilhos com desenho exclusivo repetem-se no fundo da piscina numa fantasia, como se parte da casa estivesse inundada. Fecha aspas, Brinca Mendes da Rocha. Segundo a arquiteta Ruth Verdesign, em sua dissertação de mestrado, cujo título é Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha, a Casa Gerace apresenta duas soluções espaciais. A primeira, a subdivisão do quadrado principal, que seria o perímetro da residência, em 9 quadrados. Não foi possível explicitar a disposição destes, pois a arquiteta, em sua dissertação, não exemplificou através de imagens essa subdivisão. E a segunda solução, a delimitação da área quadrada situada entre as fachadas frontal e lateral direita, englobando a sala de estar-jantar, lavabo e banheiro do dormitório do casal. O restante do programa se organiza em torno dele, no formato de L, localizado entre a fachada posterior e lateral esquerda. Ou seja, a organização do layout foi consequência do quadrado delimitado pela área social da residência. A Casa Gerace apresenta os conceitos de ritmo, composição, simetria-assimetria, ordem, modulação, equilíbrio e proporção. Irei identificar alguns deles na residência. O ritmo está presente nos pilotis regularmente espaçados que orientam o posicionamento das paredes. O cubo, pavimento superior, é o elemento de composição principal, evidenciando a sua hierarquia em relação ao espaço de lazer no pavimento térreo. Essa conformação é devida ao seu tamanho e formato único. Há equilíbrio entre as proporções do plano inferior e superior e entre o cimento aparente e a ampla abertura de vidro na elevação frontal. Além disso, duas fachadas opostas abertas e duas opostas fechadas. A proporção entre os elementos de composição confere ao projeto estética imponente e frágil simultaneamente. Imponente em relação à robustez da estrutura de concreto armado, e leveza devido à existência de grandes aberturas de vidro. A residência se comunica com o contexto urbano por meio da estrutura de ferro telada perfazendo a divisa predial, sendo permeável e possibilitando a interação entre o externo e o interno. O amplo vão livre no térreo, o posicionamento da sala estar-jantar com a grande janela de vidro no pavimento superior voltada para a rua como principal espaço de convivência, confirmam a grande preocupação do arquiteto em trazer a cidade para dentro da casa e vice-versa. Além disso, a árvore existente no passeio público foi levada em consideração no momento do projeto, criando uma composição com a volumetria. Como conclusão da residência Casa Gerace, o sistema estrutural utilizado, o pré-fabricado, começou a ser visto de outra forma na arquitetura brasileira. Como foi exposto anteriormente, essa técnica construtiva só era utilizada para grandes construções, como pontes e estádios. A sua utilização pode acarretar o aumento do custo da obra, porém o tempo para a finalização e a probabilidade de que ocorram erros construtivos é bem menor. Com isso, surgiu a reflexão de como esse sistema construtivo influencia positivamente na supressão do déficit habitacional, tão recorrente no país. Os generosos vãos que a estrutura possibilita garantem espaços internos dinâmicos e flexíveis,
e a total independência estrutural para a composição deles. A técnica, como instrumento de mudança das relações entre o homem e a natureza das coisas. Outra importância da obra, assim como as residências de Paulo Mendes da Rocha, é o questionamento que ela provoca ao usuário, desafiando-o a uma nova forma de morar na cidade, discutindo-a como um cientista social. Com um novo sentido, a casa como espaço de convivência e ligação com a cidade. Abre aspas. A casa não é o lugar de morar. O homem mora nas cidades. As casas são apenas um dos equipamentos das cidades. Fecha aspas, dizia Paulo Mendes da Rocha. E uma outra citação do arquiteto, abre aspas. A simples casa pressupõe a cidade. O arquiteto, enquanto faz a casa, deveria estar pensando a cidade. Fecha aspas. Essas, por fim, foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Com isso, professor e colegas, finalizo minha apresentação. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.